Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, seguidores do canal. Quem ainda não é seguidor, mas que vai começar a seguir, vai assistir as palestras, vai dar o like, vai compartilhar, para que chegue a mais e mais pessoas. Os 5 sustos após a morte, nós já estamos com 4.907 visualizações, graças a Deus, nessa doutrina que vem consolando, esclarecendo muitos corações. Agora nós vamos à nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que se faça presente na nossa reunião de hoje, na nossa palestra da noite, que Ele estará presente através daqueles espíritos superiores que trabalham com Jesus na harmonia dos mundos. E que cada um de nós que se encontra aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela paz e pelo amor de Deus e de Jesus, e que também possamos ser atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E a nossa palestra de hoje vai ser de uma mensagem do Momento Espírita, Amor a Deus. E ela começa assim: você ama a Deus? Ou será que você tem medo de Deus? Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: cuidado, Deus castiga. Nós queremos dizer que Deus não castiga ninguém. Também Deus não premia ninguém. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ou então, ele é um homem temente a Deus. Temente quer dizer que teme, que tem medo. A pessoa dizer que tem medo de Deus é para acabar, né? Porque Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado. As frases são muito infelizes e não verdadeiras. Por que temer a Deus? Então, por que é que nós vamos temer a Deus? Nós só vamos temer a Deus se nós ficarmos com a ideia que Moisés passou de Deus para nós. Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo, temível, terrível. Então, se nós formos ficar com a ideia de Deus que Moisés passou sobre Deus, realmente nós teremos medo da divindade, porque ele nos passou a ideia desse Deus terrível, temível, ciumento, vingativo, um Deus injusto, que punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Então, se nós ficarmos com essa ideia, nós realmente vamos ter medo de Deus. Mas Moisés, ele foi obrigado a passar essa ideia de um Deus terrível, temível, porque só a ideia de um Deus assim é que poderia impressionar homens tão ignorantes quanto os daquela época, que, segundo a história, Moisés viveu 1.400 anos antes de Cristo. Então, somente essa ideia de um Deus terrível e temível poderia impressionar homens tão ignorantes quanto os da época, e com certeza éramos nós mesmos que estávamos lá. Só essa ideia desse Deus terrível, temível, é que poderia fazer com que os homens seguissem a Deus. Era o Deus dos exércitos que presidia aos combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Então, aquele que tinha os bens materiais, ele se achava o todo-poderoso. Só que esse poder, ele é passageiro. O poder, junto com a vaidade, é um perigo para nós. E os bens materiais, a gente sabe que eles vão ficar aqui. Então, por mais rico que seja a pessoa,
o bem que ela tiver vai ficar. E naquela época só era valorizado quem tinha bens materiais. Mas depois de Moisés veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus. O Pai que ama aos seus filhos, soberanamente, justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. Aqui fala assim, pai que perdoa as faltas dos seus filhos, mas Deus não perdoa. Por que Deus não perdoa? Porque Deus ama sempre. Só se perdoa quando se tem uma mágoa anterior. E Deus, ele ama sempre. Então, por isso que Deus não perdoa, porque Deus não se magoa. Deus ama sempre. Então, Deus não perdoa ninguém. E ele vai dar para cada um de nós segundo as nossas obras. Está aqui, né? O Pai de todas as criaturas, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos. Então Deus, ele não abandona nenhum de nós. Ele olha por todos nós igualmente. Desde aquela pessoa mais bondosa até aquele maior criminoso que existe na face da terra, Deus está olhando por todos eles. Porque ninguém vai ficar eternamente no mal. Todos um dia se tornarão bons. É claro que se tornar bom, se tornar uma pessoa justa, um espírito puro, vai depender de cada um de nós. Deus criou-nos todos iguais, deu para todos nós o mesmo ponto de partida. Nós não tínhamos conhecimento nem do bem e nem do mal. Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Aí vai depender de nós trabalharmos e chegarmos à perfeição mais rapidamente ou mais lentamente. Então todos nós teremos tantas quantas encarnações forem necessárias ao nosso próprio aprimoramento. Não dá para prever quantas encarnações nós já tivemos. E também não dá para falar quantas nós ainda teremos. Porque nós somos espíritos milenares, né? E nós podemos estar aqui na Terra desde que a Terra é um mundo primitivo. E estamos evoluindo junto com a Terra. Estamos passando de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Primeiro ele foi um mundo um mundo transitório, um mundo de transição, um mundo primitivo, que agora estamos no mundo, saindo do mundo de provas e de expiações e entrando no mundo de regeneração. Mas essa regeneração não vai ser de hoje para amanhã. A gente não vai dormir hoje um mundo de provas e de expiações e amanhã ser um mundo de regeneração. Porque essa regeneração vai depender de quem está aqui encarnado. E segundo o nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, estudioso do Novo Testamento, ele diz que esse tempo que nós estamos aqui passando, que está no Apocalipse, que essa transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração é um número meio assim triste, vai demorar 7.000 anos. E tem gente achando que lá a partir de 2052, a partir de 2052 vai ter sinais, pequenos sinais, né, de mundo de regeneração. Esses dias assistindo uma palestra, acho que era lá no Rio de Janeiro, aí a palestrante falou que foi lá em Minas Gerais, é uma mulher, ela foi lá em Minas Gerais, em Goiás, chegou em Goiás e tinha uma casa espírita lá que atendia de mamanda caducando. Tinha atendimento para todos, desde o bebezinho até o idoso de 100 anos, por exemplo. Ela falou, pronto, ali eu vi o mundo de regeneração, que já tem alguns pontos, né? Alguns lugares. É claro que nós estamos tendo muito conflito, muita guerra. Está lá na questão 742, que se está acontecendo isso ainda hoje, é devido à predominância da vida animal ainda. E que isso vai passar. É claro que muita gente está desencarnando, ninguém sabe se quem está desencarnando ali se estava na hora dele mesmo, ou se não está, mas os responsáveis por tudo que está acontecendo serão cobrados, né? Porque todos nós passamos pela lei de causa e efeito, e não vai escapar um tio da justiça sem que seja cobrado. Então tudo isso vai passar. É claro que não vai ser de hoje para amanhã, mas isso vai passar. É a predominância da vida animal ainda sobre
a vida hominal. E nós sabemos que nós começamos lá no mineral. É uma coisa que assusta as pessoas, né? Que não têm conhecimento. Nós começamos lá no reino mineral. Isso há milhões de anos atrás. Depois nós passamos pelo reino vegetal. Depois nós passamos pelo reino animal. Hoje estamos no hominal, que somos os homens. Depois nós chegaremos ao angelical, onde quando nós vamos nos tornar um espírito bom, um espírito puro. Então todos nós passaremos por esse estágio. Haroldo Dutra Dias fala que tem um mundo que é tão longe daqui que a gente sai lá da época dos dinossauros e quando você chegar lá nesse mundo, ele já será um mundo evoluído. De tão longe que ele está de nós. Ainda não sarei completamente da minha tosse, então a garganta seca e a gente começa a tossir. Então, Deus, Ele não desampara nenhum de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. E aqui na pergunta 614 do Livro dos Espíritos diz que nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei de Deus. Porque nós não andamos, não caminhamos segundo as leis de Deus. Que quando nós andarmos pelas leis de Deus, nós seremos felizes. Deus que diz aos homens, a verdadeira pátria não é deste mundo. Aqui é uma vida passageira. Por isso que Jesus disse assim, que a felicidade não é deste mundo. Porque nós vamos sair do corpo, mas nós vamos continuar vivendo. E vamos continuar vivendo no mundo espiritual de acordo com o que nós estamos vivendo aqui. Porque não haverá passe de mágica e não haverá milagres. Nós continuaremos com os nossos defeitos e também continuaremos com as nossas qualidades. Então Deus de misericórdia que diz, perdoai as ofensas se desejais ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais o que não quereis que vos façam. Então nós temos que ser regidos pela moral de Jesus e dos espíritos superiores. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Deus grande que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma como esses filhos o honram. Então Deus vê os nossos pensamentos e os nossos sentimentos mais secretos de cada um de nós. E Ele não dá importância à forma como cada um de nós estamos o honrando, não. Ele vê o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa sinceridade. Não é um Deus para temer. Então, Deus não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra, preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. Uma vez foi perguntado para o Chico o que aconteceria, né, se esse mundo se acabasse, por exemplo. É claro que esse mundo vai acabar assim daqui a milhões de anos. E Chico disse assim, que Deus, se esse mundo acabasse, Divaldo também fala isso, que Deus nos colocaria em outros mundos. Será o tema de uma futura palestra nossa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então vamos deixar para outro dia esse assunto. Então a terra, preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características, as variedades infinitas de plantas, de animais. Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Como eu disse primeiro, Deus cria todos nós simples e ignorantes, né? E Ele vai colocando nas suas moradas, que são os vários mundos existentes que tem. Deus que ama, Deus quer o seu progresso, Deus quer o seu bem-estar, que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima,
depois de acalmadas os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Então todos nós temos a nossa consciência, e quando nós desencarnarmos, seremos nós e a nossa própria consciência. Deus não vai estar lá com o livro da vida na mão e nos questionando e nos perguntando sobre o que nós fizemos aqui, não. É a nossa própria consciência que vai nos questionar sobre o que nós fizemos aqui e sobre o que nós deixamos de fazer. Então Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto em definitivo, sem chance de perder. Então Deus nos concede todos os dias os meios para nós conseguirmos sermos felizes e fazermos o nosso progresso em definitivo, sem chance de perder, porque ninguém estará perdido. Ninguém ficará eternamente no mal. Todo aquele que hoje está no mal, um dia ele vai se arrepender e ele também vai buscar o caminho de Deus. E para chegarmos a Deus, só por Jesus Cristo. E o ano que vem o nosso 7º Congresso Espírita de Mato Grosso será pelos caminhos de Jesus. E nós aqui, eu e Bruna, já fizemos a nossa inscrição. Eu fiz a inscrição no primeiro minuto do dia, no primeiro segundo do dia 1º de outubro desse ano. Eu fiquei lá com a minha filha, olha como eu sou possessiva. Fiquei com a minha filha lá com o computador aberto. Antes da meia-noite, antes do dia 1º, já recebi o e-mail de confirmação da minha inscrição. Será que eu estou ansiosa por esse congresso? E nosso último congresso foi em 2017, né? Aí o 7º congresso seria em 2021, mas devido à pandemia teve que ser prorrogado. Graças a Deus essa pandemia passou, e então no ano que vem nós teremos o nosso congresso pelos caminhos de Jesus. E nós vamos reencontrar os nossos amigos do Mato Grosso, espalhados pelo Mato Grosso e espalhados pelo Brasil. Todos irmãos de Del Espírita. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. E agora fazemos a nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento cada um de nós eleve o seu pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, de todos os nossos irmãos suicidas. Sabedores, meus irmãos, de que só é com Jesus que nós vamos encontrar a força e o equilíbrio necessário para trilharmos o caminho da evolução moral. Vamos pedir também aos espíritos socorristas, aqueles que nos socorrem quando nós desencarnarmos, que eles possam ter socorrido hoje a nossa irmã Olga, que desencarnou, que retornou para o mundo espiritual. E que Deus possa confortar a família e os amigos nesse momento difícil de separação momentânea. Então, que nossa irmã possa ter sido socorrida e que possa dormir, descansar, ir para um hospital, se tratar, porque todos nós sabemos que ela estava muito enferma aqui na Terra. Então, que ela esteja em paz e que possa dormir por uns dias. E que o amigo e mestre Jesus possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.